Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, a palavra que eu quero trazer no teu coração se encontra no livro de Zacarias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Zacarias, ele foi um profeta que foi levantado num período muito difícil em Israel. Um período em que o povo foi escravizado 70 anos na Babilônia. Mas Deus, ele teve misericórdia e após os seus 70 anos, ele restaura o seu povo novamente. E Zacarias capítulo 3, ele vai falar de uma visão que ele teve, de uma realidade que era física e automaticamente espiritual. Ele vai falar diretamente a Josué, que naquela época era o sumo sacerdote. Se fosse nos dias de hoje, era o pastor da igreja. E a visão que ele tem é que Josué, ele está com as suas vestes sujas. Ele está contaminado e diz que o inimigo, Satanás, está pedindo para o matá-lo. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que Deus está falando e Deus está relatando que Josué é alguém que foi escolhido por Deus. Deus o levantou, mas que agora é necessário que ele troque as suas vestes, que ele limpe as suas vestes e que ele permaneça firme no lugar em que Deus colocou, na chamada que Deus colocou, na unção que Deus colocou sobre a sua vida. Assim, querido, acontece comigo e com você. O que aconteceu com o sumo sacerdote Josué? Ele estava manchado pelo pecado, ele estava manchado pelo medo, pelos traumas, pelas dificuldades, pela realidade que viveram na Babilônia. Mas agora era um novo tempo. Agora era um tempo de libertação, um tempo de livramento, mas também um tempo de santificação. Porque estar na presença do Senhor, querido, entenda uma coisa, é algo desafiador para nós como seres humanos. Por quê? Porque a nossa carne, ela conspira as coisas da carne, a concupiscência, mas o nosso espírito, ele sabe que nós precisamos se manter íntegro, santo, buscando a presença do Senhor. Então esse vai ser o grande desafio, querido. Como eu vou decidir viver a minha vida? Não somos perfeitos, mas eu posso decidir o que eu quero. Se eu quero viver uma vida na presença de Deus, ou eu queira viver uma vida pecaminosa. O que eu quero que você entenda nessa manhã, as duas decisões, ela vai gerar consequência. Buscar a presença do Senhor, ter uma vida de santidade, uma vida de integridade, cumprindo os princípios do Senhor, te leva para a vida eterna. Viver a sua vida momentânea, aproveitando simplesmente os momentos de cada instante da sua história, do jeito que você quiser, também te leva para um destino, porque a Bíblia diz, te leva para o inferno, ele vai para a condenação. Então, querido, você vai ter que tomar uma decisão. Você quer Deus ou você quer a morte? Você quer vida ou morte? A decisão está em você. Deus, ele vai falar, Deus, ele vai ensinar, Deus vai usar profetas, Deus usou Zacarias para falar com o sumo sacerdote Josué, que era tempo de santificação. Que tempo é esse? É o tempo de santificarmos. Se nós pecarmos, nós temos a oportunidade de sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse. Então, querido, nessa manhã, por favor, Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te capacitou, mas você precisa perseverar e acreditar, porque senão não adiantou de nada. Pense nisso. Deus abençoe, um dia de vitória.